Então, por que é tão difícil aceitar ser feito de otário? Eu tenho tido com frequência, em especial homens, com essa questão, que não é exatamente a demanda inicial, né? Não é por isso que eles procuram a análise, mas muitas vezes ao longo das sessões isso aparece no discurso. E quais seriam as demandas? Podem ser várias. Pode ser ansiedade, depressão, ciúme, descontrole da raiva no relacionamento. Né? Não que todos esses sintomas se refiram exatamente a esse mesmo assunto, mas eu estou apontando que muitas vezes quem apresenta esses sintomas tem uma questão com esse assunto, que é esse medo, essa desconfiança do outro. E que outro é esse? Outro aí não é uma pessoa, né? É o mundo. É o outro que existe na nossa fantasia, né? É aquela coisa do desconfiar do que um outro, seja lá quem for, está pensando, está querendo dizer, está fazendo. E aí a gente vê pessoas, empresários, comerciantes, que às vezes apresentam isso na relação até com sócios, com colegas, com parceiros amorosos ou parceiras, e que sofrem muito, mas em geral só vão se permitir buscar ajuda quando o dano já está muito agravado. E o que tem a ver isso com essa sensação e esse temor de ser feito de otário ou ser passado para trás? Algumas pessoas vão configurando a sua subjetividade numa relação em que o outro é sempre alguém numa posição de não confiança, de interesses difusos e que você não consegue ter uma relação de igualdade. Então você tem que estar sempre se antecipando para estar um passo à frente. Eu vejo isso em pessoas, por exemplo, que no relacionamento amoroso me relatam que, bom, eu preciso trair. Eu preciso ter uma relação extra porque caso a outra pessoa me traia, eu já me antecipei e eu já garanti aqui um nível de não ficar no 1-0, o jogo está empatado. Ou no campo comercial, no campo de negócios, sempre está desconfiando das atitudes, das conversas, das ações de um sócio ou de um funcionário ou de alguém da sua equipe. Sempre com essa perspectiva de que há alguém querendo passar esta pessoa para trás. Isso é uma relação com o ódio, isso é uma relação com a desconfiança. É um caminho, uma válvula em que o que se manifesta na relação é a possibilidade de você agir pela raiva, agir pelo impulso, para então se colocar acima e não ser passado para trás, não deixar ninguém ficar acima de você. O problema dessa posição, que é inconsciente, é que ela geralmente leva a um radicalismo. Ela leva a um tudo ou nada. Leva a uma relação beligerante, em que ou você detona o outro, ou você é detonado pelo outro. Então não há diplomacia, não há negociação, não há a capacidade de entender que às vezes vale a pena perder. Porque para algumas pessoas, perder é uma agressão. Não se pode perder nada. Então, para isso, eu sempre planejo, antecipo, antevejo, já tenho as respostas prontas. Tudo que você falar eu já sei. Porque eu estou construindo uma narrativa, estou construindo todo um aparato mental em que eu tente tapar todos os furos e eu nunca seja pego de surpresa. Só que muitas vezes o caminho que essas pessoas vão adotando é de realizar aquilo que temem. Tem um nome técnico para isso, né, que é profecia autorrealizável, que é quando as pessoas começam a imaginar tantas coisas e caminham na direção daquilo que imaginam. Então, eu desconfio do meu sócio, acho que ele quer me passar para trás, eu começo a agir de uma tal forma que esse sócio em algum momento vai romper comigo. Ou no relacionamento amoroso, eu sou tão inseguro, eu vigio o celular, eu
olho as conversas, eu quero saber com quem a pessoa tá, quem é fulano, quem é ciclano, que eu vou destruindo a minha relação e no final eu digo, viu, sabia que não ia dar certo. E aí o gozo do saber aparece, porque é uma relação com o saber. Eu sei tudo, nada me escapa, porque se escapar eu surto, se escapar eu me desfaço, porque eu não consigo lidar com isso que falha, com isso que escapa, com isso que eu não sei, com isso que eu não posso ter controle. E muitas vezes o que as pessoas vão buscar é controle. Então elas buscam tratamentos, sejam medicamentosos ou modelos terapêuticos, que vão dar mais controle. Só que no fundo acaba sendo um hamster correndo na rodinha, porque o problema da pessoa não é ter controle, é suportar não ter. E muitas vezes na vida a gente precisa lidar com situações das quais a gente não tem controle. Mas se toda vez o que eu tenho como resposta é ter mais controle, possivelmente eu não vou estar me fortalecendo, eu vou estar me desorganizando, me enfraquecendo, me desestabilizando, porque eu não tenho outra resposta, não tenho outra ferramenta. A única que eu tenho é colocar mais rédea, mais controle, mais coleira, mais pressão. E, em geral, isso é destrutivo. Então, para quem aí tem esse temor de ser feito de otário, para quem tem essa dificuldade, é muito importante pensar o quanto realmente é possível ser feito de otário, o quanto você realmente tem poder sobre isso, o quanto vale a pena você manter uma relação tão bélica, tão desgastante para ter controle, sendo que boa parte da vida só funciona com liberdade, para que as pessoas possam sim escolher, inclusive escolher estar com a gente, escolher serem honestas com a gente. Mas eu preciso dar chance disso acontecer. E se eu estou com muita dificuldade, é muito importante considerar o tamanho do risco que você está ofertando ao outro e a você. E se for o caso, procurar ajuda. Porque a gente pode até eliminar os outros, aqueles que nos fazem mal. Mas quando é você mesmo que está se fazendo mal, como é que faz? Como é que se elimina? Até o próximo vídeo. Tchau.